Sonho e pele, começa a jornada. Espiritualidade e emoções dão a palavra. Olá, sonhadoras! Olá, sonhadores! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Sonho e Pele. Bom, se preparem, porque o episódio de hoje tá incrível. A mesa tá farta, vamos ter muita gente aqui falando sobre a maternidade. Afinal, estamos no mês de maio. Bom, teremos as irmãs Olivers. Apesar de 3 irmãs e tamanha semelhança, não são gêmeas. Mas tem uma conexão e beleza que vocês verão assim que a câmera focar. Antes da gente começar, gostaria de ressaltar que no episódio de hoje a gente vai abordar sobre gestação, sobre o parto, a amamentação, que quase não é falada e é um desafio, e o desafio da maternidade, porque é diário, né, gente? Antes da gente começar, obrigada pela participação especial dessas mães aqui, Maria Ivone e Guiomar Leite. Obrigada, é uma honra estar aqui com uma tríade de meninas, mulheres maravilhosas. Que alegria participar de mais uma edição do podcast Sonho e Pele, que seguimos colecionando histórias que tocam a pele. Muito obrigada por mais uma oportunidade que a Sonho e Pele nos proporciona em levar histórias sentidas na pele. E eu fico muito feliz, honrada, lisonjeada e assim, me sinto até bonita, né? Porque perante tanta beleza, gente, elas são minhas sobrinhas, de coração. Há 27 anos que eu conheço os seus pais, né? O Rodrigo e a Dulce, que ambos me consideram como irmã. E sim, nós somos família. Elas são as minhas sobrinhas de São Paulo, com as quais eu convivo diariamente. Bem-vindas, meus amores. Obrigada. Bem-vindas! Espero que vocês se sintam super confortáveis aqui nesse espaço de falas. Agora, né, vamos aí tirar essa curiosidade do povo e se apresentem, por favor. Olá, obrigada. Primeiro eu quero agradecer. É uma honra estar aqui. Quando vocês convidaram a gente, estou nervosa. Normal. Apesar de estar habituada neste cenário, mas estou nervosa porque é a primeira vez do meu lado aqui. Sou a Bianca, sou enfermeira e consultora de marketing, mãe da Luísa, esposa do Diogo, e uma mulher, mãe, muito feliz com a vida, agradecida. E é isso, obrigada mesmo, viu? Imagina. Oi, eu sou a Ana. É um prazer estar aqui. Tô um pouco nervosa também. Por mais que a gente esteja habituada aqui com essas mulheres maravilhosas. Sou arquiteta. Trabalho na Oliver. Que mais pra frente vocês vão saber mais o que é, porque a gente vai falar bastante. E sou uma mulher muito trabalhadora. Amo trabalhar. Sou capricorniana. E muito feliz também. Sou casada com o Raul, o amor da minha vida. E é isso. E agora a mamãe E da agora? Laura. Eu ainda não me grávida. acostumei. Tô me acostumando. E agora a mamãe da Laura. Agora eu vou me apresentar, tudo bem? Eu sou a Carol, mãe do Pedro e da Isa, esposa do Jonathan, cirurgiã dentista. Também estou muito grata por essa oportunidade, porque eu gosto muito de falar, mas não é sempre que a gente fala da nossa história, né? É tanto que quando vocês nos convidaram, a gente ficou muito honrada, porque é um espaço para falar sobre o que a gente vive, né, no dia a dia. Então, assim, ficamos muito felizes. E é isso, gente. Vamos seguir. Eu tô muito nervosa também. As palavras vão sumir aqui, mas... É natural e calma que vocês vão ver que é um bate-papo super tranquilo. E não tem muito o que ter medo. É história sentida na pele que vocês passaram. Vamos começar aí pela gestação. Como é que foi? Aqui a gente tem a Bianca, que é a mãe da Luísa. A Ana, que é mãe da Laura, está gerando. E a Carol, que já teve 2 gestações. Então, vocês poderiam compartilhar um pouquinho como que foi. Bia... Vamos lá. A minha gestação, a minha trajetória, né, de programação de gestação foi muito bem pensada, muito bem programada. Desde sempre, eu sempre digo assim que a minha trajetória sempre foi muito planejada. E eu quis planejar o meu casamento, quis planejar a minha gestação, e assim foi. Então, com 2 anos de casada, esse sempre foi o projeto, a gente colocou em mente que queria engravidar. E deu certo, né? Com 1 mês tentando, no outro mês eu já estava grávida. Só que antes disso, na verdade, quando foi em março eu parei de tomar anticoncepcional. E junho, aí em março aconteceu a pandemia.
E aí, quando foi em junho, eu falei assim, Diogo, e agora? O que a gente faz? Seguimos com o nosso planejamento de gestação ou a gente espera a pandemia, ver o que vai acontecer, se dá pra seguir ou não? Aí ele falou, vamos, estamos na chuva pra se molhar. E aí, no mês seguinte, eu tava grávida. Foi, assim, uma bênção, Eu não esperava, porque eu sempre tive... Era meu sonho ser mãe. Então, eu pensava, acho que eu tenho tanta vontade de ser mãe, que eu não sei se vai ser tão rápido, se vai demorar. Mas foi, assim, um presente. E assim... A gestação em si sempre foi um sonho. Só que o que eu passei na gestação, ao longo da gestação, não foi como eu esperava. Porque eu romantizei muito. Eu pensava que seria um sonho, que eu ia me achar linda e que isso e que aquilo, mas foi uma frustração pra mim. Assim, até eu costumo falar sempre, principalmente pras duas, né? Que são as pessoas que eu desabo, converso. Sempre falo a realidade da maternidade. Falei, olha, pra mim, ao contrário da Carol, que vocês vão ouvir a história dela que amou estar grávida, eu não curti tanto. Porque eu pensava que era uma coisa, mas eu não me sentia a Bianca que eu era. Então... Foi tudo muito novo, né? Foi complicado. Mas deu tudo certo, assim. Apesar de não ser como eu imaginava, como eu sonhava, foi uma gestação maravilhosa, assim. Eu tive muito enjoo e tudo mais... Mas saiu como planejado. Ana, pode falar. Eu acho que essa fala sua é tão importante, porque quando você fala de romantização, a gente sonha, né? Muitas pessoas também, como você, sonham em ser mães. E quando vem a gravidez, primeiro que o nosso corpo muda completamente, né? Os hormônios, os sentimentos, porque é tudo novo e é uma construção. Sim. Então, é muito bom, porque tem muitas mães, que eu já ouvi essa fala de outras pessoas, que realmente tinham idealizado uma gravidez e depois não se reconheciam na gravidez. É um processo, mas que tudo bem, pode acontecer, mas... A gente segue e vai aprendendo também com as frustrações. E é um grande aprendizado real, assim, porque tá tudo bem, né? Não ser do jeito como a gente espera. A gente planeja algo e a gente idealiza algo, mas nem sempre é como a gente planeja, né? Vamos saber agora, né, da Ana, que tá gestante. Como que tá sendo ser um lar de um ser que tá vindo aí? Eu não... Ai, como... Ficou até vermelha. Eu fico muito vermelha. Linda. Então, eu não estava planejando. Eu engravidei em dezembro do ano passado. O plano seria para julho deste ano. Mas era aquele plano assim, ai meu Deus, eu vou, não vou. Porque como eu me apresentei, eu amo trabalhar. Assim, eu não me vejo a vida sem trabalho, assim. Eu falo, nossa, eu vou ter que parar por tanto tempo porque precisa, né? Então, eu sempre ficava nessa dúvida. Eu sempre quis ser mãe, assim, não é um sonho ser mãe, mas eu não sabia quando. E tinha aquela dúvida lá no fundo, mas se eu não quiser? Porque eu falo, vai ser com 30, vai ser com 32, vai ser com 34, com 40. E se eu não quiser também? Tá tudo bem. Elas sempre me falaram, Ana, fica em paz. Mas eu sempre falava, não, eu quero, mas eu não sei quando. Aí eu parei de tomar o remédio, que eu sempre me prevenia, né? Mas não pra planejar a gravidez, e sim por conta de muito hormônio, né? Que eu tomo remédio desde os 18. Então eu resolvi parar. E falei, seja o que Deus quiser. E Deus mandou. Deus mandou. Não, eu parei de tomar em maio do ano passado e aconteceu só em novembro, a gravidez. E tô muito em paz, assim, a minha gravidez está sendo muito tranquila, graças a Deus. Vocês vão conhecer a história da Carol, ela amou. Já a Bia, não tanto. E eu, ai meu Deus, e agora? Você ficou naquela divisão. Não, eu fiquei com mais medo, pra ser sincera, porque eu sou super medrosa. Daí eu falei, não, a Bia, tão centrada, meu Deus, e agora? Eu tinha pavor por causa dela. Não que ela me apavorou, mas porque eu sou muito medrosa. Mas assim, aconteceu, tô super feliz, eu e o Raul ficamos muito felizes e tá sendo muito tranquila. Não sentindo um enjoo, azia, qualquer sintoma de gravidez. Nada. Nem parece que eu tô grávida. Você até esquece, né? No começo. Eu tô super feliz, super tranquila, sem ansiedade também, tá muito leve.
Ai, Do jeito bom. que eu levo a minha vida. Ai, que bom. Já eu sou o oposto das duas, porque eu não planejei nada. Nunca planejo nada na minha vida. Meu casamento veio assim, ó. Minha gravidez, e tudo na minha vida é assim, nada planejado. Mas quando eu descobri a gravidez, pra gente foi um choque, porque eu tinha 18 anos. Então foi assim, foi um choque real. Porque meus pais são muito... Conservadores, É, tradicionais. tradicionais, exatamente. Meu pai ainda mais, porque minha mãe a gente conseguia levar ali a conversa. Meu pai, não. Nossa, eu ficava imaginando, no dia que eu falar pro meu pai que eu tô grávida, o mundo vai cair. E quando eu descobri, foi um choque, assim, gente, que eu não sabia o que fazer. Eu tinha 18 anos, eu tava namorando já fazia 5 anos, mas eu era muito nova, eu era uma menina. Então eu fiquei, o que eu vou fazer da minha vida agora? Então eu fiquei, assim, sem chão, sabe? Foi bem difícil. Carol, você falou que você descobriu a gravidez e foi um choque. Chegou a ter um momento de querer interromper a gravidez? Ou você falou, não, vou seguir, apesar de ter sido muito nova? Teve? Então, esse é um assunto que eu nunca falei com ninguém. Eu acho que só com as meninas mesmo, porque foi muito íntimo. Mas sim, teve um momento que eu pensei em não ter essa criança. Inclusive, a Bia foi um ponto, assim, crucial para que eu não fizesse nada, porque eu já tinha comprado remédio. Eu e o Jonathan, a gente já tinha visto diversas coisas para não ter a criança. Só que no dia que eu não aguentava mais, eu tive que falar para elas, porque eu não ia falar para ninguém, só era eu e o Jonathan. Então, eu cheguei e falei, Bia... Não, falei, Ana, preciso falar com você. E isso lá embaixo, só eu e ela. Fala, menina! Falei, eu preciso falar com você. E meu pai e minha mãe na sala, ela, fala logo e para de graça. Eu falei, é só com você, vamos subir? E ela ali, tentando que eu falasse pra ela. Aí ela subiu, na hora que eu falei, nosso mundo desabou juntas. Porque eu sabia que eu poderia contar com elas, só que eu não tava conseguindo ter esse momento. Só que Deus prepara tudo, né? Então, preparou de eu falar com a Ana, aí foi um choque pra nós duas, a gente não sabia o que fazer. A gente ligou pra Bia, que tava no Diogo. Correndo. Aí ela, eu não vou descer agora, porque é na mesma rua. Deu, por favor, Bia, desce agora. Ela mandou uma foto, assim, ó, com uma cara de choro. Que parecia Verdade, que eu, desce o agora. pior tinha acontecido. Aí Ela lá me desceu na chega hora. a Bianca. Aí ela olhou assim pra minha mãe e pro meu pai e falou assim, bom, não aconteceu nada aqui embaixo. Então subiu, correndo. Gente, na hora que a Bia chegou lá em cima, que ela olhou pra cara da Ana, olhou pra mim, parece que, eu não sei o que aconteceu, mas ela sentiu e falou, eu não acredito na Carolina que você tá grávida. Eu nem sei, o que você pensou ali na hora? Nem lembro. Nem eu sei. Porque ela me olhou como se já soubesse. E falou assim, não acredito. E começou a tacar travesseiro em mim. E tacou almofada e travesseiro e lençol. E eu chorando, chorando, chorando. Só que assim, nesse momento eu sabia que eu podia contar com elas duas. Porque eu posso contar com elas pra qualquer momento. Só que era um momento muito difícil, né? Então eu cheguei e falei, Bia, eu não quero, eu não vou ter. Eu já tô com tudo pronto pra não ter essa criança. Aí foi o momento que virou a chave, que a Bia falou assim, Cá, se você não tiver essa criança, você nunca mais vai poder entrar na igreja. Deus nunca dá um fardo maior daquele que a gente possa carregar. Então, se Deus está te dando esse filho, você vai ter esse filho. E foi o momento que eu pensei, bom, se Deus é comigo, né, por que eu não vou ter? Então, foi nesse momento que eu liguei pro Jonathan e falei assim, amor, eu vou ter esse filho. Se você não quiser, eu entendo, mas eu vou ter esse filho. Aí ele falou, imagina, eu tô com você pro que você precisar. Eu falei que se você quisesse, se você não quisesse, eu estaria aqui. Então, se você quer, a gente vai ter. A gente vai casar, a gente vai seguir o que precisa. Então, esse foi o nosso primeiro choque. A minha gestação foi perfeita. Não senti azia, não senti enjoo, não senti nada. Me achava maravilhosa. Eu tava com o nariz aqui e um aqui. Mas eu me sentia linda. Parecia assim, todas as roupas ficavam perfeitas em mim. Eu amava. É tanto que eu falo, se eu pudesse, eu seria gestante assim, ó, sempre. Dava os filhos por aí, mas eu engravidava, sabe? Porque tem muito filho aí também já. Aí, o da Isa foi mais frustrante pra mim. Porque minha família já tinha entendido assim, errou com 18 anos. Não que foi um erro, mas assim, engravidou nova, interrompeu a vida, porque eu interrompi faculdade, interrompi sonhos, sabe? Então, foi assim... A Isa já foi um choque pra mim, não foi pras pessoas. Pessoal, porque todo né, mundo. Choque Foi pessoal, uma. de realização pessoal. Exatamente, que eu falei assim: meu Deus, de novo vou ter que parar a faculdade. Não tava esperando outro filho. Lógico, né, que tava grávida, então. Ou tava casada, então já era uma coisa mais normal. Só que pra mim foi muito difícil, muito difícil. Só que o Jonathan me ajudou muito a tirar esse pensamento. Ele falou assim: a faculdade vai estar lá
a vida inteira. Você tem 20, eu tinha 22 anos. Quanto você é super tempo nova. tem um do outro? 2 anos. 2 anos. Sim, surreal. E aí ele falou assim: fica tranquila que é só nossa família crescendo. É Deus procriando, né? Deus fazendo a gente procriar. Então fica tranquila, a gente vai ter nossos filhos. E se Deus quiser mais, vem mais. Mas assim, E é legal porque mostra até a evolução da maturidade de vocês. Como que vocês agiram e pensaram, né? 2 desesperados aos 18 anos, mas beleza, passaram-se 2 anos, enfim. Mas o Pedro já trouxe essa maturidade com vocês. sim. Porque veio a gestação, foi um choque pessoal pra você, mas a cabeça ali já era outra, né? Sua e do Sim. seu esposo. Porque no primeiro momento eu fiquei, meu Deus, meu pai. Então, foi muito choque, assim, pra família. O que a família vai falar? O que as pessoas vão falar? Já na segunda gestação, como eu já tava mais madura, né? Então, eu já não tava nem aí pra ninguém. Eu falei, meu Deus, minha faculdade. Como que eu vou dar um futuro pra 2 crianças se eu não tenho uma profissão? Porque a gente sabe o quão é difícil, né, gente? Então, eu fiquei, como que eu vou sustentar essas crianças igual meus pais nos sustentaram? Porque a gente sempre teve de tudo, do bom e do melhor. Lógico que com muito esforço do meu pai. Só que assim, eu queria poder proporcionar o mesmo ou melhor. Porque, né, uma faculdade é muito bom pra vida. Aí eu fiquei, meu Deus, vou parar a faculdade. Não sei se vou continuar, porque é difícil. Mas graças a Deus deu certo. Amei ser gestante, amei ter filho, amei. Tudo que é relacionado à gestação, eu amei. Nossa, Carol, que incrível. Eu também engravidei aos 18 e fui mãe aos 19. E também foi um tremendo susto, né? A minha filha mais velha já tem 31. Mas, assim, ouvindo o teu relato, né? Passou um filme aqui na minha cabeça. Eu imagino. Pode falar. E por fim, você formou-se. Tem os 2 filhos. Casou. Foi difícil, mas deu 5 anos de certo. namoro não estava... Poderia acontecer a gestação a qualquer momento, 5 anos de namoro. E eu nunca me preveni, nunca. Nunca tomei um Então você anticoncepcional. teve sorte. Mas assim, não, gente, eu ainda nunca se me assustou. preveni, eu digo. Deixa eu falar, não, eu falei errado. Eu nunca tomei anticoncepcional, nunca. Você fazia o coito interrompido? Não, eu sempre me preservei, sempre, a vida inteira. Mas anticoncepcional, uma vez a minha mãe não deixou e nunca mais eu fui. Então, assim, eu sempre fui de só me... Uma vez você pegou escondido da carteira Não, da então, Ana. e aí nesse dia, quando eu peguei isso escondido da minha mãe, da Ana, minha mãe descobriu, foi o maior bafafá. E eu falei, nunca mais que eu vou querer isso. E aí fiquei o namoro inteiro. Peraí, você usava e deixava na bolsa dela? Não, uma vez eu peguei uma cartela e falei, deixa eu começar a tomar isso aqui, Ela vai. levou o meu. Dela ainda. Aí eu comecei a tomar. Na cabeça dela tinha sentido, né? Deixa eu te Faltar falar. uns comprimidos. Mas eu ia tomar um. Ai, meu. Ela era Muito jovem. Ela era criança. Então, mas na minha cabeça... Seguinte, hein? Não. Não, mas deixa eu te falar, na minha cabeça eu ia começar a tomar uma cartela, que eu peguei a cartela dela. Então eu falei, vou começar aqui e ver se vai dar certo, porque se der eu compro e começo, né? Mas aí na primeira pílula, minha mãe já descobriu e foi o maior fuzuê, né? Mas enfim. Aí eu falei, Bom, nunca mais também vou tomar isso. Mas o importante é isso, que mesmo novinha, ela é uma super mãe, né? O Pedro é a coisa mais linda, tem foto dos 2 aí. E ela conseguiu fazer a faculdade dela e hoje ela é uma cirurgiã dentista de confiança. É isso aí. Aí agora vocês já até mostram um pouquinho da família de vocês, do cenário que vocês trouxeram. Essa aqui é minha família. Aqui, Diogo, minha base, né? Minha Luli, recém-nascida. E eu trouxe também aqui algo que representa muito, que é a imagem da Sagrada Família. Eu sou muito católica, então essa imagem aqui pra gente é a essência da nossa família, que sem Deus e sem a família e sem o amor da família, a gente não é nada. Nada mesmo. Ai, que lindo. Aqui sou eu e o Raul, meu marido. Aí da Laurinha. Levanta a fotinho. Isso. Que é meu tudo, assim, minha base, meu companheiro, meu melhor amigo. E aqui é a minha base da minha família também, que ele também tá aqui, mas meus pais e as 2, que sem elas eu não sou nada. E aqui tá o teste de gravidez. O tão esperado, sonhado... Teste. Positivo. Aqui tá minha família também, tá o Pepeu, tá a Isa, tá o Jonathan, que é minha base. Sem eles eu não sou nada. Eu acho que eles vieram pra me fazer
uma mulher, porque eu era uma menina. Então, assim, eu aprendi, eu virei uma mulher. E aqui tá minha caneta de dentista, porque pra mim sempre foi um sonho e sempre foi interrompido. Então, hoje, pra mim, isso daqui é uma coisa, assim, muito importante, sabe? Que eu levo pro meu coração. Porque eu nunca imaginei que eu ia conseguir depois de tantos trancos e barrancos. Mas deu certo, eu confiei, eu consegui e Uma isso é muito vitória, né, Carla? importante. Uma É uma vitória. vitória, exatamente. É uma vitória pra mim. Parabéns. Aliás, isso. precisar de estética também, É, né? se precisar fazer um botoquinho aqui, ó. É isso. Muito boa. Mas isso é legal. Isso é só o primeiro tema, tá, gente? Da gestação. E vocês já viram que foram opiniões bem diferentes e vivências diferentes. E a maternidade é isso, né? Histórias sentidas na pele, cada um ali na sua particularidade. Posso tenho- falar só um minutinho da minha maternidade também? Eu também sou mãe. Claro. Não é? É, tá certo. Então, acha? até a Ivone já falou que ela foi mãe aos 18 e passou um filme. Eu vou só dizer que eu sou a criar Bia. Desde pequena eu sempre falava, eu vou ser mãe. Eu nem que seja um menino, que eu achava que ia ser um menino. Eu Realmente. também, acredita? Eu sempre pensei, Jurava. e eu vou ser mãe solo, não vou precisar de um homem, de um pai para ser uma mãe. E Deus fez tão bonitinho na minha vida que eu sou mãe solo desde os 4 anos da Lari. Então, assim, foi tudo que a gente pensa, a gente tem que pensar com muito cuidado, porque o universo conspira em favor. Então, assim, Só eu não sempre... veio o menino. nunca não veio o menino. Mas ela tem papel que ela faz de um menino. Porque ela me ajuda muito, que talvez se fosse um menino eu não teria Não seria a parceria assim. que eu tenho dela. Verdade. Sim. Entende? Assim, e eu fui uma mãe que quando eu ia para a sala de ultrassom, eu falava, eu só quero saber se o bebê tá bem. Eu não quero saber o sexo. Porque na minha cabeça já era um menino. Todo mundo dizia que era menina, comparou roupinha de menina. Minha mãe veio lá do Nordeste com um vestidinho e eu falava, pra quê? Eu pensava, é um menino. Olha aí, veio a menina. Foi uma surpresa para mim e uma bênção. Eu sou uma mãe feliz, então feliz Dia das Mães para todas as mães Obrigada. que nascemos juntamente com os seus filhos. Quando nasce um bebê, nasce Nasce também uma uma mãe. mulher. É verdade. Já a gente vai pro parto, que eu tenho uma perguntinha especial pra Ana, né? Que ela tá gerando. O que você, durante esse processo da gestação, já sabe o que você quer fazer, assim, igual que você viu nas histórias, assim, das suas irmãs? E o que você tem, assim, como, não, acho que isso talvez eu faça diferente pelas experiências que ela tiveram? Você consegue ter isso já? Mais ou menos. Porque eu mudo muito, assim, eu falo. É porque as coisas vão mudando Sim. muito rápido, pra ser sincera. Inclusive os partos. Um foi Normal. a Carol tentou, mas depois foi pra cesárea. E eu, como disse, sou muito medrosa, assim. Eu tenho pavor de agulha. Eu parei de tomar vacina com 15 anos, nunca mais fui. Meu pai falava, vamos, Ei, não pode falar isso. Pelo amor de Olha, Deus. mas agora eu tenho que tomar. Inclusive essa semana. Eu tenho pavor. Mas é legal ela falar sobre, né? Exame de sangue, assim, eu choro mesmo. Eu tenho muito medo. Então, tô tentando ter a coragem que a Bia teve. E a Carolzinha também. Mas ainda tô pensando, assim, em relação ao parto. Mas sobre a criação, as duas foram bem parecidas. São bem parecidas, né? Porque a gente... Eu acho que elas se espelham muito nos nossos pais, que tivemos uma criação muito... assertiva do jeito deles e que a gente quer passar isso para nossos filhos. Então, acho que o principal é esse, assim. A base familiar vem muito, né? Isso, enraizado. Sim, então eu acredito que eu vá continuar com essa educação, que eu acho que é o principal, assim, que é bem semelhante das duas. O parto, se você acho que tiver 1, 2, 3, 10 filhos, cada parto é único. Eu tive 2 partos normais da minha primeira filha, fui mãe como a Carol também, muito jovem. A minha única planejada é a do meio, que chama Isa. E foi também parto normal. E o meu último filho, que é o caçula, que tem 13, eu já estava com uma idade avançada, né? Aos 37. E ele estava pronto também e eu querendo parto normal, porque tinha todas as condições. Só que no último mês de gestação, eu estava com taquicardia. E aí a obstetra ficou receosa de eu ter um parto normal, que a gente sabe, né? Toda a energia que demanda de ter. Então, ele foi o único cesárea. Mas, assim,
eu sempre falo que cada mulher vai ter uma experiência. A minha experiência com a cesárea não foi dolorida. Não sei também se porque eu já tinha tido 2 partos normais e foi super tranquilo. Mas eu teria acho que uns 10 normais, não teria uma cesárea, mas tudo bem, não se assuste, Ana, porque assim, o seu você vai estar acolhida, né, Sim. pelo seu marido, pelas suas irmãs, pelas suas mães, então vai ser abençoado. Amém, obrigada. Carolzinha, como que foi a sua experiência do primeiro parto? Já falando aqui, olha, eu pegando vou o te gancho. falar, o meu foi muito difícil. O meu, eu tentei ali ter o parto normal durante 24 horas. Eu entrei para a sala de parto, era meio-dia. E aí, fiquei. E tentaram induzir, tentaram fazer tudo que dava para fazer. Só que não tinha abertura. Abertura que fala? Passagem. Eu não tinha passagem. E fiquei de bola, fiquei em tudo que dava para ficar. E mesmo assim, não tava indo. Quando deu meio-dia, trocaram o plantão da equipe. E aí veio uma anja e falou assim, olha, essa menina não pode mais ficar aqui. Leva agora pra cesárea. E foi a hora, assim, que eu relaxei. Que eu falei, gente, graças a Deus. Porque eu não aguentava mais sofrer. Eu sofri demais. É tanto que você falou assim, eu teria 1000 partos normal. Eu teria 0. Eu teria 1000 partos cesariana. Porque, assim, a minha experiência com o parto normal... né? Foi horrível. Já da Isa foi totalmente o oposto. Porque aí do Pedro, eu não senti nem a hack, porque dói muito. Porque da Isa eu senti que eu não tava com dor, eu não tava com nada, então doeu muito. Já do Pedro foi um alívio, assim, eu senti... Parecia que Deus tinha colocado a mão assim e falado assim, estou aqui, na hora que ela deu a anestesia. Foi perfeito, foi maravilhoso. Eu não sofri, eu tive uma base, assim, um apoio muito bom, porque eu fazia nada praticamente. Minha mãe e minhas irmãs sempre me ajudaram muito com o Pedro, assim que eu tive o Pedro, então foi muito tranquilo a cesárea. Já da Isa, foi tudo planejado. O parto, né? Não a gravidez. Eu planejei alguma coisa na minha vida, né? Pelo menos. Então, da Isa eu já planejei tudo. Eu falei, vou querer... Você também se traumatizou, né? Com o primeiro. Aí, como eu já tinha me traumatizado, eu falei, bom, agora eu quero um convênio, quero ter num particular. Não que o SUS não ajude, né? Mas é porque eu não tive uma boa experiência. Sim. Então, eu falei, agora eu quero do jeito que eu quiser. Foi tudo bonitinho. Escolhi a data, escolhi tudo. A roupa, a unha, a maquiagem. Eu tava linda pra ter minha filha. Só tava com outro nariz aqui, outro aqui. Mas de fora eu tava perfeita. Está grávida. Eu tava linda, tava, sabe? Exuberante. Aí fui ter a Isa, foi perfeito. Senti um pouco de dor na hack, porque eu não tava tendo nada de dor, né? Então, eu senti um pouquinho. Mas o pós também foi perfeito. Todo mundo me ajudou muito. Eu tenho uma base maravilhosa, gente. Apoio demais. Então, E a rede de apoio é fundamental, né? Total. A rede de apoio faz toda a diferença. Então, assim, pra mim, a cesárea, minha rede de apoio foi maravilhosa. Não sofri nem um pouco com a cesárea. E, por mim, eu teria mais 10 se fosse preciso. Bia, e você? Planejou a gravidez? Planejou o parto também? Planejei tudo, né? Porque eu sou planejada. A pessoa aqui, ó. E saiu planejado? Saiu. Ao contrário da minha gestação, que eu pensei que seria dos sonhos e não foi. Meu parto foi, assim, fecho o olho pra falar, pra relembrar aquele momento que foi um parto dos sonhos. Foi um parto humanizado, normal, não foi natural, porque eu pedi analgesia, não aguentei, mas foi aquele céu estrelado, aquela banheira, aquela música ambiente, meu marido ali junto comigo dentro da banheira, me dando apoio. Coincidentemente, sem planejar, a Luísa nasceu no dia do meu aniversário. Então, ela é um presente para mim, assim, de vida. Eu sempre falo que Deus sempre manda as coisas exatamente como tem que ser. Porque eu nunca fui de comemorar festa, aniversário, dessas coisas. Eu nunca gostei, sempre fui muito tímida, né? E a Luísa veio ao contrário. Cheia de purpurina, cheia de glitter. Ela veio mais a filha da Carol do que a da Bianca, né? É. Porque eu falo que as filhas vieram trocadas. Porque a minha filha, a Isa, totalmente assim,
quietinha, irmã da igreja, gosta de vestido. A Luísa gosta de purpurina, gosta de mãe, me apresenta, que eu quero Cropped. apresentação. Ela é a minha Os filha. aniversários da Luísa tem que ter É, o palco, a tem que passarela ter o ela entra palco. desfilando. Eu falo, ela é Não minha qualquer filha, é aniversariante. surreal. Ela é uma estrela. É parente ainda. Não, eu falo, ela é minha filha, é real. Ela é uma estrela. Então, assim, ela veio pra fazer aquele remeleixo na minha vida no dia do meu aniversário. E, assim, eu não tenho o que dizer que saiu fora do controle no meu parto, porque foi exatamente como eu planejei. Minha médica obstetra foi uma pessoa fundamental em todo o processo. Dor mesmo, eu tive 1 horinha de dor e não aguentei. Eu sou fraca pra dor. Pedi, eu quero analgesia. A doutora, aí a doutora falou, você quer? Tem certeza? Eu falei, quais as contraindicações, doutora? No meio lá daquela dor máxima, quais as contraindicações? Ela, não tem, Bia, você quer? Eu falei, eu quero. E aí dormi, liguei pra família, porque era meu aniversário. Me deram parabéns, descansei. E assim, foi super tranquilo. Super tranquilo. Pandemia, né? E pandemia, só eu e o verdade. Diogo. Foi um momento bem íntimo de vocês, né? Foi, Que super. porque talvez se não fosse na pandemia, estaria todo mundo É, lá na com festa. certeza. Com certeza. Eu falo que foi um momento, assim, de aprendizado também, e conexão. Porque ali o Diogo me deu toda a força que essas duas e meus pais, talvez, me dariam naquele momento. E ele foi aquela base Que familiar. legal. Representando todos. Exato. Hoje eu tenho, além delas e dos meus pais, eu tenho minha sogra, a família dele também, né? Que é minha rede de apoio, assim, que eu posso contar, que inclusive a hora que você sair, a hora que você trabalhar, eles estão ali pra ficar com a Luli, apelido carinhoso dela, pra me ajudar em tudo, tudo, tudo. Então, assim, o meu parto foi o dos sonhos. Ô, Bia, sabe que talvez seria interessante até você explicar, já que você organizou né, o seu parto, a diferença dessas anestesias. Ah, eu aguentei 1 horinha de dor e pedi anestesia. Que anestesia? Como é que funcionou? Já que você teve o parto humanizado, no caso. Vamos E lá. ela é expert na área, né, gente? Não, mas Ela é Enfermeira é formada. nata. Formada. Não, então, a diferença, primeiro, dos partos, né? A gente tem o parto humanizado, não importa se ele é natural, vaginal ou cesariano. Humanizado ele tem que ser, é obrigação Sim. a gente ter um parto humanizado, né? Hoje as pessoas acham que o parto normal é humanizado. Não, ele é obrigado, mesmo a cesárea, ele tem que ser humanizado. As pessoas que você quer precisam estar ali naquele momento. O seu plano de parto que você organizou precisa ser cumprido. Claro que tem coisas que não necessariamente acontecem do jeito que a gente planejou, mas a base ali precisa ser cumprida. Então, o humanizado ele sempre vai ser, e aí tem a diferença do parto vaginal normal, natural, e o parto vaginal com anestesia. Então, o natural vaginal é aquele que você vai sentir tudo do seu corpo. Ele não tem interferência nenhuma, não tem indução, a gente tá ali à mercê do nosso corpo. Na hora que ele falar, agora é a hora, ele vai acontecer. É tudo de forma natural. Então, você vai fazer bola, você vai fazer agachamento, você vai fazer banheira, você vai... Todas as coisas naturais. O parto normal, que foi o que eu tive, eu com analgesia, né, que é a peridural, então ele é um bloqueio para você sentir menos dor. Então, geralmente bloqueia da cintura para baixo. Então, você sente as contrações normal, consegue fazer a força do parto, só que você sente menos dor. Na verdade, você nem sente dor, né? Foi maravilhoso. E hoje eu falo, se eu precisar ter outro, eu quero analgesia. E a cesariana, né, que é o parto através do corte aqui embaixo. Essas são as diferenças. Isso é legal você explicar, né? Porque ela teve com analgesia. É legal. Eu só queria... É É uma pergunta pessoal minha, mas que muitas mulheres também talvez não saibam. Em que momento você pode optar e o SUS faz esse tipo de serviço? Olha, eu não tenho a plena certeza, tá? Então, pode ser que minha resposta não seja correta, mas o SUS, eu acredito que ele não tenha a analgesia, a não ser em alguns casos especiais. Não sou a pessoa certa para falar. Imaginamos que seja isso, né? Mas No meu parto eu pedi, implorei, não tinha. Então não sei se hoje em dia pode... Deve ter. Porque já faz 8 anos, né? Que deve ter mudado algumas coisas. Mas quando eu estive no SUS, não tinha. Eu pedi cesárea, eu pedi anestesia, eu pedi qualquer coisa que tivesse ali pra me ajudar. Mas não tinha. Eles pediram pra mim... Os meus dois também, os dois máximo. primeiros eu tive no SUS há 31 anos e a Isa há 16.
E eu também tive parto sentindo todo, mas os Todas meus as partos, dores. assim, foram ágeis. Até o da Ai, que Isa bom. foi muito. E é diferente porque na primeira gestação eu senti muita contração. E aí eu fui para um hospital, não tinha vaga, morrendo de dor. E aí tive que correr para procurar outro hospital. Eu comecei as contrações da madrugada, mas aí às 11h20. E o engraçado é que assim, a Bruna não estourou minha bolsa. Da Isa eu já estava sozinha em casa. Estourou minha bolsa. E aí eu fui tomar um banho, só que eu não estava sentindo nenhuma dor. Só uma leve pressão mesmo. Só que aí eu liguei para uma amiga minha, porque aí já fazia umas 2 horas e nada, não tinha dor nenhuma, assim. Aí eu liguei e falei: olha, minha bolsa estourou, aconteceu isso, isso, isso. Ela falou: Ivone, então você já deveria ter ido para o hospital, porque assim que a bolsa estoura, é importante você ir. E eu estava sozinha em casa, a Bruna era adolescente, estava na escola, estudava de manhã, o meu marido estava trabalhando. Na época, eu estava desempregada, e aí eu falava, liguei para um, liguei para outro, não consegui falar com ninguém. Eu falei: bom, vou ligar pro SAMU. Liguei pro SAMU e expliquei. Falei: eu estou sozinha em casa, minha bolsa estourou há tanto tempo. Nossa, não deu 10 minutos, o SAMU estava na porta da Ainda minha bem. casa. Que bom, né? Eu chamei minha vizinha, falei para ela: minha filha vai chegar da escola, pelo amor de Deus, você recebe minha filha, porque senão eu vou ficar agoniada na maternidade. E aí fui de SAMU, minha filha, passei mais mal do que no parto. Mas a Isa tá aí, ó, com 16 anos. E a Bruna, eu não tive indução. Indução, quando você fala, é aquele Tem várias... remédio que Isso, dão a ocitocina. pra aumentar a contração. Uma Contração. glicose, né? Eu tive. Eles colocaram tanto na veia quanto por baixo mesmo. Não, o meu tem foi na veia, porque assim, eu não sentia dor. Eu não sentia contração. Da Bruna eu senti muito, da Isa eu não sentia muito. Aí depois desse remédio, sim, aí eu comecei a sentir. Mas também fiz aquela bola, né, de pilates. Uhum. Fui pro banho. O banho, assim, foi milagroso. Porque assim, eu acho que Relaxa. relaxou minhas costas. Na hora que eu relaxei... E eu senti, sabe? Eu senti que ela tava vindo. Aí eu puxei a cordinha. Foi. E aí, puf, foi rápido. Ainda bem. É. Ana, bom. você já tem uma opinião formada? Ou não? Tá deixando fluir? Não, eu tô deixando fluir, porque são muitas opiniões, além das vivências Sim. dela, da minha mãe e de quem tá ao meu redor, assim, mas são muitas opiniões na internet. Falo, meu Deus, eu vou pirar. Então, assim, eu tô deixando levar, sabe? A princípio, eu tinha uma ideia formada de ir pra cesárea direto. Eu não vou nem sofrer, assim, o pós, com certeza, mas eu vou nem tentar sofrer. Mas hoje em dia, eu já tô mudando a minha opinião, vou tentar. Eu acho, pode ser que eu mude no dia. Então, assim, tô aberta. Não, tudo. Eu sou super tranquila quanto a isso. Assim. Mas é legal Eu que não. você tem várias opiniões, né? Várias experiências e que hoje você tem como deixar fluir, não se prender a uma única coisa. Isso é interessante. Não, eu não me prendo, graças a Deus. E pode ser que eu mude de ideia, mas a princípio eu pretendo tentar, mas na primeira dor é cesárea. Não sei, Eu vamos Ou acho- ver. então eu a Vai anestesia durar. com a... Não, vou tentar primeiro a anestesia e depois vamos ver. Eu acho que você tem muita informação, muita base. Eu acho que você tem que se valer de tudo isso. Sim. E eu sou super a favor. Menos dor, por favor, porque eu sou do time da Carolzinha. Eu sofri demais. Eu tive a ruptura da bolsa às 7 da manhã. A Larissa foi nascer, já era 3h40, porque trocou de plantão. E o médico que entrou falou: não, vamos fazer a cesárea, essa mulher vai morrer. Olha, nossa história é bem parecida. A Eu gente nem passei sabia disso. 6 meses com a minha perna esquerda dormente. Meu Deus. Nossa. Eu já estava extasiada de dor, tanto que eu também não sentia a raca. Foi uma maravilha, Caramba. foi uma... Assim, para mim era um comprimido que fazia dormir. E eu vi todo o parto, senti todo o movimento que eles faziam. Quando ela nasceu, eu estava acordada, mas permanecia acordada, foi lindo e maravilhoso. Agora, se eu tivesse... Traumatizei, tá, gente? Sou a favor de só ter um para saber como é que é. Acabou. Não precisa ter 2, 3, não. Olha, Traumatizou Na minha mesmo. concepção, entendam? Eu decidi que eu só queria ela e graças a Deus veio a mais do que eu esperava, assim. É lógico, Como Fê, você acha que pessoa- Deus ia entregar qualquer coisa? Demorou tanto Demorou pra parir? tanto, né? Foi aos 27 anos, entendeu? Não foi planejado, foi surpresa. E o pai dela veio na minha vida pra me dar ela de presente, que Com tanto é que a gente certeza. não conviveu quase. Mas enfim, e ela do jeito que eu pedi pra Deus. Mãe solo.
E eu sou feliz. Mas se eu tivesse 3, 4 filhos para frente, seria assim, por divindade. E cesárea. Eu sou do teu Dia time, marcado. E tia. você tá planejando outro, né? Tô Exatamente, sabendo aí. eu ia falar isso agora, assim, a questão de dor. Eu senti pouquíssima dor, dá pra contar mesmo 1 horinha, que foi aquela dor de ter que se bater assim, na banheira de tanta dor. Quando eu não aguentei mais, aí eu pedi analgesia. E hoje, a gente planejando o segundo, né? Porque até o final do ano aí, se Deus permitir, eu fico pensando muito, falar, eu acho que eu sou fraca pra dor, apesar de ter tido parto normal, mas eu não sei se eu aguentaria sem analgesia. Aí eu fico, será que eu vou pra cesárea? Será que... Então, assim, ainda é uma incógnita, apesar de ter tido a primeira, foi o parto dos sonhos, hoje eu tô sem convênio, né? Então, eu não tenho esse livre-arbítrio de escolher ou não o que eu quero. Sim. Então, a gente tem toda uma programação e tudo mais, então a gente fica nessa dúvida de, será que eu Eu consigo vou ter te parto falar normal? uma coisa. Depois da sua história de amamentação, você consegue parto normal. Inclusive, já vamos para essa pauta. Porque é pouco falado, né, sobre a amamentação. E eu acho que é uma das partes mais difíceis ali, logo depois. Eu tenho agonia. Só de pensar. Eu também. O negócio aqui chega... Ai, nossa! Conta aí a trajetória. Olha, a minha amamentação foi uma história difícil, não foi fácil. Para começar, logo recém-formada, como enfermeira, eu ajudei... Meu sonho era ser enfermeira obstetra. Então, saí da faculdade com uma base muito forte na obstetrícia, né? De seguir esse caminho. Só que a vida faz assim, né? E a gente acaba indo para outros rumos, como hoje eu sou. Eu ajudei muitas amigas e mulheres no período de amamentação. Então, era assim, eu tirava a dor das mulheres com a mão. Foi cada amiga que me pedia, eu ia, passava 2 dias na casa, ajudava, fazia ordenha, todas as coisas que eram necessárias. Quando chegou a minha vez, falei, vai ser tranquilo. Mais uma vez. Tá aqui Eu quem vou tirar de sabe. letra. Mais uma Eu vez. sou aqui, ó, eu sei do que eu tô fazendo, tudo certo. Só que foi, assim, um desafio tremendo. Porque a Luísa, apesar da pega correta, que eu sempre soube de cor e salteado, meu peito ralou um pouquinho assim, né? Ficou machucadinho e era um tormento amamentar a Luísa. Era um tormento, eu suava frio, eu chorava, eu ficava lá no cantinho, na poltrona aqui com ela, e o Diogo passava para um lado, passava para o outro, e via minha Agoniado. agoniação, e não sabia o que podia ajudar. Só que era meu sonho, né? Eu acho que mais do que o parto, meu sonho era amamentar. Era conseguir amamentar exclusivamente até 6 meses a minha filha. Falar, poxa, eu ajudei tantas mulheres, foi assim, eu sei fazer, por que comigo dá errado? Eu ficava com os peitão lá de fora no sol, passava a pomada e ficava no sol pra ver se curava aquele machucado. Na minha sacada, quem passava via meus peitos de fora lá. Mas foi muito difícil, muito, muito difícil mesmo. Chorei na apojadura, que é quando o leite desce. Elas estavam na minha casa, era aniversário do meu pai, 1º de abril, e elas estavam em casa. E elas viram, assim, naquele dia, o meu sofrimento de... Ana tá quase chorando. Ana, Estou dá uma chorando. manteiga derretida. A grávida agora, então. De não conseguir alimentar minha filha como eu planejei. Então, foi um dos momentos mais difíceis pra mim, assim. Mas deu certo, assim. Até a página 2. Que só complementando para ir nessa sequência de amamentação, com 45 dias de vida, eu sofri acidente de carro. E quebrei o rádio e a una, os 2 ossos do pulso. E assim, na hora que tava começando a alinhar as coisas, com 45 dias de vida, de sofrimento, aí eu nunca tinha dado leite, fórmula para ela, aconteceu o nosso acidente de carro, não aconteceu nada com ela, porque ela tava no peito e segundos antes eu coloquei ela na cadeirinha, falei, filha, precisa ir na cadeirinha, mesmo que você não goste. E aí a gente sofreu um engavetamento na Raposo. E aí na hora, minha mão entortou assim, eu falei, Diogo, eu quebrei meu braço. Aí o SAMU chegou, fui de SAMU, na hora que a ambulância chegou, pegou a Luísa porque eu não conseguia, Deus mais uma vez sempre na minha vida, a mulher do SAMU pegou a Luísa e mãezinha do céu, eu não sei rezar. Então assim, Deus a todo momento nos amparando
E foi um desafio, porque naquele momento que a gente estava começando a se conectar, Começou a aliviar, né? E é uma conexão de verdade, porque a amamentação, se não dá certo, você... Sabe, assim, tem aquela história de quando a criança nasce, é aquele seu maior amor da vida. Não é, gente, não é. A realidade é que você não conhece aquela criança, você precisa se adaptar o conjunto mãe e filho, entendeu? Então, assim, é muita ilusão, é muito romantismo, mais uma vez, e não é. Então, assim, você precisa se conectar com o seu bebê, claro que é o seu maior amor, só que você está conhecendo aquela pessoa. Então, quando a gente estava no melhor momento da nossa vida, teve o acidente. E aí ela passou, eu fiquei 5 dias hospitalizada, e aí ela ficou esses 5 dias na minha sogra, o Diogo indo todos os dias à noite dormir com ela, que eu falei, vai dormir com ela pelo menos, porque pra sentir um de nós dois, né? E aí falou, e agora? O que a gente faz? Eu falei, vamos dar fórmula, assim... Fazer o quê? Liga pra minha obstetra, liga pra minha amiga, que na hora era minha rede de apoio também, pergunta qual a melhor fórmula pra dar pra ela, porque eu não poderia tirar do peito pra levar, porque eu tava tomando inúmeros antibióticos, Sim. opioides e tudo mais. Remédios muito fortes, né? Hein? Então, aquele momento, a minha sogra, principalmente, que ficou com a Luísa, foi ali uma peça fundamental para mim. Morei na casa dela por 3 meses. E as meninas todo o tempo, meus pais indo lá, ajudando, auxiliando nesse cuidado com a Luísa. E hoje, o que eu tiro de lição, assim, dessa história da amamentação é que tá tudo bem você não dar conta, tá tudo bem você não ser os seus planos, o seu sonho, não ser da forma que você planejou. Tá tudo bem a vida não ser tão organizada. Apesar de hoje eu ainda ser um pouquinho dessa forma, mas vem como aprendizado, né? Você começou a soltar um pouco o freio, né? Exatamente. Ter o controle de tudo, do que faz, onde vai, programado. E a Luísa talvez não, certeza, Ela veio pra... isso. Bia, calma, não é assim que funciona. Deixa as coisas um pouco bagunçadas, que também fazem parte da nossa vida. Sair do controle Com também faz certeza, parte, né? Com certeza. Fórmula pra mim era uma coisa que eu abominava, assim, sabe? Não vou dar, eu tenho que dar o meu leite. E eu sofri tanto, e hoje eu paro pra pensar, não precisava sofrer desse jeito. Claro, eu sou uma guerreira, como a Larissa falou, a história de vida. Só que naquele momento, eu acho que eu fiquei tão mal com a amamentação que eu talvez tive um começo de depressão ali e claro, as meninas estiveram ali para isso não evoluir. Elas foram A rede de minha apoio. rede de apoio, assim, que não deixaram eu afundar, porque elas viam o tanto que eu tava mal, elas viam o tanto que... Eu comecei a fazer terapia escondida do Diogo. Assim, porque eu não me reconhecia, não estava no momento legal, a amamentação não foi legal, aquela conexão com a Luísa não era o que eu tinha esperado no primeiro momento. O Diogo saiu, acho que na 2ª ou na 3ª semana pra ir trabalhar, e eu fiquei sozinha com ela, e falava, meu Deus, essa menina não para de chorar, eu tenho que dar mamar de novo. Então, assim, tinha hora que eu sacudia, que eu falava, meu Deus, a síndrome do neném sacudido. Eu falava, não posso sacudir a menina, porque, né... Aí eu, ai, Jesus, e agora o que eu faço com essa menina? Então, assim, foi um momento desesperador, o meu puerpério foi muito difícil, não foi fácil. Então, a gente tem uma montanha-russa, né? A gestação não deu certo, mas o parto foi dos sonhos, a amamentação foi assim, o puerpério foi daquele jeito. E a vida é assim, né, gente? Sim. A gente Essa precisa montanha-russa. entender. Mas, assim, depois de tudo, é bom saber e ficar... Quem acompanha vê o quão mãe ela é, né? Obrigada. É uma mãe, Obrigada. assim, espetacular. E Obrigada. você, Carol, como amamentou? Já o meu foi tudo diferente. É sempre Eu assim. vim pra mudar tudo, entendeu? Primeiro, eu não queria amamentar porque meu peito cresceu, eu me senti perfeita, me senti linda. Ai, quero esse Louca. Quero esse peito pra mim, não quero dar pro meu filho. Porque assim, eu nunca tive peito, sempre eu fui bem sem peito, né? Quando eu vi aquele silicone natural, amor, eu falei, não, aqui não. Com 18 Mas anos. assim que... com 18 anos, né? Mas assim que o Pepeu veio, assim que o Pepeu nasceu, eu acho que foi uma explosão de sentimentos. Porque o Pedro foi perfeito, foi muito difícil pra nascer, mas quando nasceu, assim, foi um encontro de almas, eu e ele. É tanto que eu tive ele e ele ficou do meu ladinho, assim, porque como eu tive cesárea, você não pode, pelo menos na época, eu não podia pegar, né? Então eu tive ele, eles colocaram ele do meu ladinho, assim, aí eu toda anestesiada, ele só chupando a mãozinha, assim, não deu um pio. E ficou assim até eu poder me mexer e dar um mamar pra ele. Aí quando eu fui pra sala, né, pro quarto, pegou super direitinho. Ele foi assim, eu dei, né, porque eu não tava doida, não dá.
Aí dei o peito, ele pegou perfeito. Eu não senti nada, 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 nada. Foi, assim, muito bom. Por isso que eu falo, né? A gestação, assim, altos e baixos. Foi muito bom, dei mamar pra ele super que pegou direitinho. Mas aí veio a alta. Quando eu tive alta, ele não teve. E aí que meu mundo desmoronou. Foi um dos dias mais difíceis da minha vida. É muito difícil, né? Você ter alta e seu filho não. Ai, calma, gente. Eu nem imagino. Todo mundo chorou! É porque, assim, eu tinha 18 anos, eu era uma Imagina menina. um susto. Imagina você toda feliz, que tudo tava dando certo, do nada a médica vem e fala assim, não, ele não vai poder ir, porque ele tá com uma bactéria, porque o seu sangue é diferente do dele, e então teve um atrito ali e não vai poder ir embora. Meu mundo desmoronou, gente. Foi assim, horrível, foi horrível. Eu com a minha cesárea, eu tinha um uninho na época, né? E tinha que ir embora assim, ó, porque o uno fazia assim e minha cesárea doía. E eu vou ter que ir embora de novo, porque só podia ficar das 8 às 19. E foi muito difícil. Eu imagino. Nossa. Porque o meu neném não ia embora comigo. E meu peito enchia. Nossa. E aí eu não podia dar de mamar. E ele pegou tão bem. Só que eu tive enfermeiras maravilhosas que davam no copinho, assim, e falava, mãe, eu vou dar só no copinho, porque quando ele for pegar de novo no peito, ele vai pegar de boa. E aí eu tive a Bia, né, que foi meu apoio. Eu tive o Jonathan, que foi sensacional. Ele só podia ver o Pedro uma vez no dia. Então, assim, ele chorava, mas ele mais chorava e me consolava do que ele chorava pra ele. Então, assim, foi um apoio que eu nunca imaginei, porque nós dois éramos muito jovens. Então, né? ele aprendeu, ele virou homem e eu virei mulher. Então, o Jonathan vinha, me consolava e falava, calma, daqui a pouco ele vai estar com a gente. Era só 11 dias, que eles deram 11 dias pro Pedro ir embora. Falou, calma, é só 11 dias vai voar. Logo, logo, nosso menino vai estar com a gente. E ele tentava ser muito forte, só que eu via que ele não conseguia ser tão forte, porque ele só podia ver eu podia ficar lá das 9 às 18, 9 às 19, alguma coisa assim. Ele não, ele Você só passava podia ir mais meio-dia. E meio-dia ele tava trabalhando, então assim, às vezes ele perdia, ele não podia ver o filho dele. Então eu vi o quanto aquilo era dolorido, sabe, pra ele. Mas ele tentava ser o mais forte possível pra me ajudar, porque eu ali no meu puerpério, com o peito doído, porque tava lotado, sem poder dar de mamar de noite, e o peito enchendo, e eu falando, meu filho quer mamar. Então, assim, foi bem difícil. Só que foram 2 dias, e a médica o tempo inteiro, olha, tá dando certo, os remédios estão dando muito efeito, assim, resultado rápido. Logo, logo, seu filho vai estar de volta. E eu ia e voltava, chorando com a minha cesárea e com meus peitos, assim, segurando. Porque, literalmente, dói a cesárea quando você não tá quietinha. Sim. Então, eu ia o caminho inteiro, segurando meus peitos cheios e minha cesárea, assim, pra não doer. E aí, quando deu no 3º dia, a médica veio, olha, o resultado do exame deu muito bom. Meio-dia a gente vai fazer de novo. Se der, ok, ele vai ter alta. Aquela hora, Nossa, gente, que nossa, alívio, hein? foi a melhor notícia que eu tive na minha vida, assim, sabe? Porque eu sofri muito. Aí a médica veio, quando deu meio-dia, eu liguei pro Jonathan, o Jonathan ansioso. Aí a médica falou assim, olha, mãezinha, seu filho vai ter alta. E foi a hora, assim, que, nossa, foi mágico, foi maravilhoso. É tanto que, nesse dia, eu não sei o que as meninas estavam fazendo, não sei, o Jonathan estava trabalhando e veio minha falecida avó. Ela veio e pegou o Pedrinho no colo e falou, ai, a coisa mais linda. E ele levou a gente, né, eu e ele. E foi perfeito, porque talvez, se não tivesse acontecido da forma que aconteceu, não seria minha avó que fosse buscar a gente. E hoje eu tenho essa memória linda na minha cabeça, sabe? Que E se não gostoso. fosse dessa forma, talvez eu não teria essa imagem. Sim, então, foi verdade. tudo do jeito que Deus quis. Ô, Carol, e só resgatando a amamentação, pra ter dado certo, nos dias de internação a gente ficou na ordenha. né? Verdade, A ordenha, verdade. pra ter dado certo, precisou. Porque senão ia secar, né? Foram 3 dias, assim, sem Tanto você praticamente... no hospital, do seu pós-acidente, e Isso. você de casa com seu filho no hospital. Sim. né? E a Bia, ela chegou do nada com uma máquina de ordenhar. Era elétrica. Nunca tinha nem visto esse negócio chiquérrimo, menina. E aí eu ficava aqui, assim, segurando de um lado, escorrendo, assim, jorrando leite.
e do outro a Bia me ajudando desse lado. Assim, foi perfeito. Foi um apoio, assim, Nossa, fundamental. essa máquina é sensacional. Minha É filha sensacional. Que tá no... Eu também nunca tinha visto. Eu vi recentemente essa máquina, porque eu não fiz uso. Eu fiz uso, porque eu também tinha muito Ela leite, Aham. da manual. Horrível. E Horrível. é horrível. Nossa, É. seu braço fica morto. E dói. E a Bruna, agora, eu sou duplamente tríade, porque eu tenho 3 filhos e tenho 3 netos. Nossa. E aí, legal. E eu tenho 2 meninas e um menino, e a minha filha tem 2 meninas e um menino. E agora, no terceiro filho dela, da Alice, que fez 4 meses recentes, eu estive lá, fiquei 40 dias com ela, e a gente fez uso dessa... Nossa, isso aí, Sensacional. todas as mães precisavam de um sim, desses. Eu também acho. É maravilhoso. Ô, Assim, Carol. você não sentir dor é muito bom. Carol, e a sua segunda? Já a Gravidez, segunda- parto, amamentação. O parto foi tranquilo, né? Porque foi Sim. totalmente planejado. Eu quis do começo ao final, tudo do jeitinho que eu queria. E a Então foi perfeito. amamentação? Já a amamentação, eu falei, vou tirar de letra. Porque eu já amamentei não doeu, não rasgou, não fez nada. Ótimo. Já sei dar de mamar. Não, foi tudo oposto do que eu achei que era. Porque pra gente, a gente deu de mamar uma vez, a gente sabe pro resto da vida. Não, gente, não é assim, vou te falar. Não é assim que a banda toca. Já a da Isa foi tudo... Eu senti tanta dor, tanta dor, tanta dor. Já no comecinho, quando ela começou a pegar, a médica falava, não, mas ela tem que abrir mais. Eu sei. Mas eu sabia, assim, mas eu deixava ela me ajudar. Tira de letra, mulher. Aí ela vinha, só que dava uma fisgadinha. Eu falava, mas calma aí, não é assim que sente, não. Aí, no primeiro, no segundo, terceiro dia foi tranquila. Aí, assim que eu tive alta, falei, Bianca vai estar lá, vai ser de boa. Tá. Cheguei em casa e meu peito começou a rasgar. E cada dia doía mais. Não era... Cada hora doía mais. Não era dia porque eu tinha acabado de chegar. Então, quando eu cheguei em casa, eu falei, agora é só eu e ela, né? É só eu e a Isa. Comecei a dar de mamar, começou a doer. E aí, começou a rasgar meu peito. E ficou na carne viva. E eu chorando de um lado. E, de novo, o trauma, né? Porque a Bianca... Não, a Bianca ainda não tinha. Não. Eu fiquei com trauma porque eu vi que do Pedro foi muito de boa. Então eu falei assim, como assim a minha segunda filha não vai ser de boa? Aí a minha mãe, de noite, foi procurar mamadeira, foi procurar tudo que tinha pra procurar, porque eu não tava aguentando. E aí eu lembro que teve uma cena que eu peguei meu sutiã e coloquei pra fora, né, meu peito. Pra poder ter um Respirar. arzinho, e passar pomada. Aí a Bianca, como sempre, ajuda a gente, né? Aí a Bianca me pega aqui o sutiã e arrasta aqui pra me ajudar. Menina, daqui a pouco, sem querer, o sutiã e pá, com tudo no meu peito que tava todo rasgado. O elástico do sutiã. Ai, Vocês não chora. têm noção. A É. Bianca começou a chorar. Porque imagina o peito rasgado, sangrando. E aí vem um elástico. Tá? Gente, Já doeu tenho muito. memórias que tá me... Chora eu, chora a Ana. Eu pedindo desculpa, a Ana, pela E dor. eu chorando pela Bianca, chorando, porque eu sabia que ela não tinha feito de mal. Só que ela tava chorando tanto que eu tava chorando pela dor e por ela chorando. Foi um caos. Ô, Ana, você tava nessa cena? Tava. Então, Todas essas no você já hospital sabe, com ela. sutiã longe Longe dela. de Bianca. Sutiã aqui não. Aí eu pedi pra minha mãe. Aí minha mãe veio com uma naninha e com um bico de silicone, que eu falava que eu não ia usar. Dos deuses. Só que aí... Ensinou pra Bruna dessa vez. A minha mãe veio com uma chuquinha. Minha mãe veio com uma chuquinha, com uma madeira e com um bico de silicone. Aí eu olhei assim e falei, bico de silicone, porque todo mundo fala que dá muita cólica na criança, porque entra ar, né? Então eu falei, não sei. Mas na hora que eu coloquei Salvou e aqui. que ela Viva a mamou... cólica. Não, viva a cólica, porque vai ser assim, amor. Vai ser com bico Não, aqui. é mais uma vez batendo naquela tecla. Apesar das contraindicações de cada um, tem coisas que vêm pra salvar. E se for bom pra exatamente. Salva você... por esse bico de Se silicone. Eu for também. bom pra você, tá tudo bem. A gente sabe, tem plena consciência do que faz bem, do que faz mal. Só que aquele momento é o que passou a dor dela. Então, É que assim, Exato. cada gestação é única, né? Cada mulher Mulher é é única. única, Você não vai exato. sentir o que você... Não. Vai ser tudo É por isso que tem diferente. tanta informação, é por isso que tem tantas coisas, que às vezes o que vai ser bom pra você pode não ser pra ela e vice-versa. Exatamente. E aí a gente às vezes A gente, eu nem sou mãe. Às vezes as pessoas se prendem tanta informação Por algum do que tá padrão, recebendo né? por um padrão ou por um certo ou errado. E a sua fala é tão correta, é tão certa, porque assim, o que deu pra mim não deu pra Bi. Igual esse bico de silicone, na minha vez, deu
Foi maravilhoso. A Isa pegou na hora, tava tudo rasgado, mas ela pegou e eu não Pra mim senti também. nada. Foi assim, perfeito. Aí eu passei acho que um mês dando assim, e depois eu consegui tirar porque eu já não tava mais machucada. Já quando a Bia começou a amamentar, a gente comprou. Mesmo que você não queira, vamos tentar? E não deu certo, porque ela sentia muita dor. O bico saía, não grudava, foi um caos. Nossa, pra- E quando a filha, a Bruna agora, recentemente teve A terceira gestação a Liz, também. eu falei, compra, mandei a foto, o esposo dela foi lá nos Estados Unidos, comprou este bico. Porque Foi o a dela solução. também, na terceira gestação dela que ela teve essa dificuldade na amamentação. Eu não tive nenhuma. Mas rasgou também, sangrou e a Alice já tinha nascido com pouco peso, ela precisava amamentar, então esse bico nosso serviu, mas ela fez exatamente isso, ela ficou um mês utilizando, e Até aí cicatrizar, né? cicatrizar tudo, a Alice fez dia 13 de janeiro, eu voltei dia 17 pro Brasil, e aí ela ficou um mês e uns 15 dias, aí ela conseguiu, porque aí já estava E totalmente é pra isso, ele cicatrizado. vem pra É, usar pra durante e salvar, depois ele já. vem pra Salvou, ajudar é muito mesmo. bom. Porque Esse- você vai usar pro resto da vida, só pra É. ajudar a cicatrizar Sim, mesmo. só pra sabe? contextualizar quem vai assistir, que a Bia é a mais velha, tem a Ana do meio e a Carol. Mas a Carol que teve as 2 primeiras gestações da família. Aí depois veio a Bia e agora quem tá gerando aí é a Ana. Só pra vocês entenderem o contexto das experiências de como que foi. Bom, a gente vai estar chegando no final, e aí eu queria que... rápido, muito né? rápido, Rápido. 1 hora. E aí eu queria que vocês contassem a experiência mesmo do desafio da maternidade diariamente, né? Como que vocês conseguem conduzir essa movimentação? Olha, eu falo que o desafio é diário, real, é um aprendizado um dia de cada vez. Sem rede de apoio a gente não é nada. Eu hoje só penso em... É uma fala do meu marido, isso, que a gente só pensa em ter o 2º filho ou o 3º, porque a gente tem rede de apoio. Isso é importante você falar, porque, por exemplo, eu presencio na pele, né, da minha filha, que mora longe, e com 3 crianças e sem rede de apoio é muito difícil. Então, eu acho que o maior desafio é esse, é você ter com quem contar. Porque a gente vai se adequando o dia a dia, a gente vai aprendendo, né? São tombos, idas e vindas, a gente se adapta. Mas você não ter com quem contar, não ter essa rede de apoio, aí eu acho que fica difícil. A vida fica muito mais difícil. Sim, com certeza. Inclusive, na Isa, o Pepeu não sentiu cólica, o Pepeu não sentiu nada. A Isa já começou a sentir coliquinha, não sei se era por causa do bico, eu não sei. Eu não sei, né? Porque cada criança é uma criança. Só que a minha rede de apoio foi, assim, sensacional. Já na gravidez da Isa, eu fiquei na casa da minha sogra. Então, eu tive uma rede de apoio, assim, do lado dela, foi sensacional. Ela pegava, assim, levava a Isa parava de chorar na hora. Eu não sei, as duas têm uma conexão muito forte, desde nenenzinha. Mas quando eu fui pra casa dela, eu não sabia o que fazer, porque o Pedro não teve cólica. Falei, gente, como que pode uma criança ser tão diferente da outra? É total. Então, e aí essa rede de apoio foi, assim, sensacional. E sobre a criação, realmente é um desafio, assim, diário. Só que eu falo com propriedade, os nossos pais foi fundamental para uma educação que a gente está dando hoje para nossas filhas, para os nossos filhos. Porque a nossa educação foi igual para as 3. Ele foi muito, assim, certeiro nas 3. Não tô querendo aparecer nem nada, mas é que ele educou a gente de uma forma, assim, que a gente quer para os nossos filhos serem educados igual a gente sabe? Porque a gente uma aprendeu. referência, né? Uma referência. Exatamente, os nossos pais foi uma referência. Era na escola que eles falavam, nota tem que ser a partir de 8, 7 para baixo não é bom. Então, a gente tinha que dar o nosso melhor. E a gente quer que os nossos filhos deem os melhores deles. A gente quer levar eles pro alto, assim. Como a gente conseguiu uma formação hoje em dia, é difícil. Não é fácil. Gente, principalmente com filhos, eu vivi na pele o que é ter uma gestação dentro de uma faculdade. É muito difícil você ir gestante para a faculdade. Mas, assim, deu certo e com a ajuda dos nossos pais, a gente quis que isso acontecesse e a gente quer que os nossos filhos tenham essa educação. Isso é muito importante.
Eu fico muito feliz, porque é o que assim, as meninas são muito especiais porque a gente convive, tem o privilégio. Mas eu falei, vocês têm que ir pro podcast, porque são irmãs com cultura, né, ali desde criança, com o mesmo pai, com a mesma mãe, a criação igual, mas com experiências completamente diferentes, trajetórias diferentes, e que cada um sentiu diferente a maternidade. A gente tem a Ana aqui que tá gerando, é muita informação chegando que ela já vivenciou e que tá aqui gerando, e eu acredito que várias mães estejam nesse processo, mas eu acho que o resumo de toda a conversa é: a gente sabe que vai nascer o sentimento de culpa, porque a mãe se cobra muito, infelizmente, tem muitos julgamentos de fora, mas eu acho que a chave principal é você não se cobrar tanto e não gerar tanta expectativa em todos os processos. Na gestação, no parto, na amamentação e na educação também. Né? Você tem a sua base, sendo uma mãe solo ou sendo casado, mas que você vai passar, mas o desafio tá aí, é dia a dia. Ela era uma rede de apoio de todos e foi um desafio enorme amamentar, Verdade. né? Ela pensou que o parto seria super traumático, foi, mas o segundo foi maravilhoso. Então a vida é essa caixinha de surpresa. Eu tô muito grata por vocês virem partilhar suas histórias sentidas na pele. Quero a Ana de volta aqui depois contando seu relato, né, de Sim. parto, de amamentação. E na próxima ela já vai trazer a foto da Laura. Ai, Verdade. Exatamente. E é muito bonito isso, assim, esse entrelaçar de vocês, né? Percebe-se uma comunhão muito refinada, né? Nessa tríade de irmãs. Parabéns. obrigada. E as nossas histórias e memórias são patrimônios da nossa vida. Uhum. Como seus pais são referências para vocês, vocês serão referências para os filhos. E é isso aí, é aprendizado contínuo, porque a maternidade ela é repleta de desafios. Eu falo que é árduo, mas é incrível. Com certeza. Com certeza. Então é isso, a maternidade é isso, né? O maternar é o afeto, é o carinho, é a rede de apoio. Eu acho que maternar é o coletivo. Por que o coletivo? É com seu marido, é com a sua filha, é você, o seu individual com o seu filho, que é como você falou, você não conhece, mas você vai passar a conhecer aquele ser ambos. E é isso, eu quero agradecer demais vocês. Feliz Dia das Mães. Obrigada. Que Deus abençoe muito cada um de vocês, a família, os filhos. E aqui uma rosa para cada. Feliz Dia das obrigada, Mães. Obrigada. Obrigada. Carolzinha. Ai, obrigada. E é isso, voltem sempre com vários relatos, sendo maternidade, mas também não sendo maternidade também, porque vocês não deixam de ser mulheres potentes e foda. Obrigada, Lari. A gente que Obrigada, agradece, viu? Foi obrigada. uma honra estar aqui. Gui, tia, obrigada mesmo. Reviver esses momentos, reviver essas histórias nos mostra o quão forte nós somos, real. Relembrar cada momento que nós três passamos juntas, assim, é algo que fica tão guardado dentro da memória que às vezes a gente esquece, né? Mas colocar isso pra fora de novo traz esse sentimento de nós somos fodas. É isso. Obrigada. E eu fico muito tranquila tendo elas como minha referência, assim, sabe? Então eu tô muito tranquila, vivo um dia de cada vez, porque eu tenho certeza que elas serão como são meu apoio, e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Tanto na amamentação, quanto no parto, no Vai. puerpério, E todos se os não meus der, tá medos. tudo bem também. Se não der, a Por gente vai isso- dar, sabe? Por Hoje a isso, gente porque consegue ter essa são opção. histórias tão diferentes, mas que eu tenho certeza que vai dar tudo certo, porque elas estarão do meu lado. Com certeza. E muito obrigada, minha mãe. Muito obrigada também a tia Ivone. É sempre uma honra estar aqui e ouvir tantas histórias. Eu sempre saio do podcast, eu falo que é uma coleção de memórias. E cada narrativa, por mais diferencial que seja, vai como se fosse uma teia, né? E mostra o quanto o universo feminino é sagrado, é potente e transforma o mundo. Muito, muito, muito obrigada, mãe. Eu quero agradecer mais uma vez a minhas princesas, porque toda vez que eu as vejo eu fico babando, né? Porque agora eu falo, se eu não tenho direito de Não, babar, tem são lindas, propriedade. são maravilhosas, educadíssimas, Obrigada. amorosas, me chamam de tia e é de verdade. E a gente vive na casa uma da outra, e é isso. E eu tô sendo a tia-avó pela quarta vez, né? Porque duas. E gratidão a Deus por ter me dado o maior tesouro da minha vida, a realização do meu sonho sendo mãe da Lari Leite, que
É a melhor filha que eu poderia ter. Eu falo que Deus ouviu tanto as minhas preces que ele falou assim, vou te dar em dobro. Não precisa pedir mais nada. E agradecer a minha amiga e irmã Ivone, porque desse grupo de mães aqui, ela é mãe e avó. Ai, de obrigada. três. Então, representando a todas as mães, feliz Dia das Mães para vocês. Sejam todas muito acolhidas. E se você sentir vontade de contar a sua história sentida na pele, o nosso podcast está de portas abertas. Seja muito bem-vindo. Entre em contato no nosso site aí. E Que não falta é a história das recebemos mães, hein? você. Verdade. E de todas as mães, né? Que tem mãe de pet também. Então aqui o espaço é aberto né, para Mari? todas. Mãe de pet. Gente, muito obrigada. Espero que vocês aproveitem muito esse episódio. Lembrando, vamos deixar as nossas redes sociais aqui embaixo. Sai vídeo a cada 15 dias. E gratidão. E até o próximo episódio. Vamos Até, brindar! brindar! Feliz Dia das Mães! Unipele, onde as almas se encontram. Momentos especiais que o coração afrontam. Na voz de cada história nos sentimos mais perto. Um lugar pra se inspirar e enxergar mais certo. Teve like live a produzir essa união. Cada episódio uma